Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Aqueles que estão vindo pela primeira vez ou aqueles que estão voltando. Hoje nós vamos falar sobre depuração espiritual. E quando eu estava pensando sobre esse tema, estava tentando decidir qual seria a próxima apresentação, o próximo estudo, a próxima palestra para apresentar aqui. Estava num momento de concentração e meu mentor me mostrou uma imagem. Simplesmente uma imagem. E foi uma imagem mais ou menos como essa aqui. Uma imagem de um filtro. E quando eu visualizei aquilo, nos primeiros 2 segundos eu pensei, um filtro? Como assim um filtro? O que isso quer dizer? Depois de discorrer um pouco mais sobre isso, até internamente, comecei a pensar o que significaria um filtro e como que a gente pode utilizar talvez um filtro para as nossas vidas e com os conhecimentos que nós temos de Jesus, o conhecimento que o Espiritismo trouxe para nós, que nós conseguimos aplicar no nosso dia a dia, nas nossas vidas. Então, a palavra depurar-se, ou a palavra depurar, significa tornar-se puro ou limpo, tornar-se aperfeiçoado, remover impurezas, sujidades ou imperfeições. Então, o que é mais ou menos a ideia de um filtro? Quando vem por cima o líquido, vai passando por essas camadas, essas fases, esses estágios, e através dessa passagem por esses estágios, vai se fazendo o quê? Se depurando, se purificando, se removendo-se dessas imperfeições, dessas impurezas. No livro do Caminho, Verdade e Vida, quando nós estamos pensando um pouco mais sobre a purificação íntima, porque a purificação vai vir de dentro, nós temos aqui nessa passagem em Tiago que fala o seguinte: Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Isso está na mensagem número 18 do livro que está ali no canto direito superior, Caminho, Verdade e Vida. E a verdade é que o mundo interior é a fonte de todos os princípios bons ou maus, e todas as expressões exteriores guardam aí os seus fundamentos. As expressões exteriores guardam as suas raízes aonde? No mundo interior. O mundo exterior nada mais é do que uma expressão do mundo interior. E o mundo exterior, ele é afetado diretamente por essa expressão que vem de onde? De dentro. Então, é impossível falarmos de purificação, de depuração espiritual, material que seja, sem falar dessa questão que ela começa de dentro. E se a gente for voltar ainda para a frase ali, nós vemos as 2 palavrinhas de duplo ânimo. Quando ele fala, vós de duplo ânimo purificai os corações, ele está afirmando que isso é um trabalho para aqueles que têm duplo ânimo, porque semelhante renovação não vai se fazer somente com palavras brilhantes. A mudança que nós temos que ter não vai ser somente através de palavras muitas vezes vazias, vai ser através de quê? De uma verdadeira modificação interior. E nós vamos ver isso através de ações. Mas o trabalho, eles falam ainda, né? Mas o trabalho de purificar não é tão simples quanto parece. Precisa desse duplo ânimo, como nós pensarmos como se fosse duplamente você tem que ter o ânimo, nós temos que ter esse ânimo para poder passar por esse processo de purificação, esse processo de depuração íntima, que começa no nosso interior. Quando nós vamos buscar, então, no Livro dos Espíritos, mais ou menos essa questão da matéria e espírito, as diferenças entre os dois e como que elas interagem, eu trouxe aqui algumas perguntinhas que elas dizem respeito também a essa questão da depuração espiritual. E na pergunta 22A, nós temos o seguinte: que definição podeis dar da matéria? A resposta vem: a matéria é o laço que prende o espírito, é o instrumento de que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. Então, o espírito vai exercer essa ação na matéria. Ele vai se utilizar da matéria como esse instrumento que nós vamos ver que ele vai aprendendo, ele vai conseguindo se depurar intimamente e espiritualmente. E a pergunta 23, então, o que é o espírito? É o princípio inteligente do universo que utiliza-se da matéria para esse processo de depuração. E a 25 fala assim: o espírito é independente da matéria ou é apenas uma propriedade dessa? Eles são
são independentes, são diferentes, ou ele é simplesmente uma propriedade, uma ramificação? Ambos são distintos, mas a união do espírito e da matéria é necessária para dar inteligência à matéria. A matéria por si só não é nada. Precisa do espírito para que haja sobre ela, para que exerça essa ação de modificação da matéria e utilização da matéria como ferramenta na depuração espiritual, nesse processo de depuração espiritual. E eles ainda comentam mais à frente sobre essa questão da matéria existir em estados, eles falam estados que vos são desconhecidos. Então existem estados de matéria que são tão sutis, tão até desconhecidos mesmo para nós, que nem por isso deixam de ser matérias, mas em outras esferas, em outros graus de evolução, eles estão lá e também são considerados matérias, também são veículos sobre o qual o espírito atua. E mesmo assim, para nós, ainda são desconhecidos e, mesmo assim, não deixam de ser matéria. É o que eles avisam. No Caminho, Verdade e Vida, eles falam assim, cada personalidade espiritual tem o seu corpo fluídico e ainda não percebestes, porventura, que a carne é um composto de fluidos condensados? Naturalmente, esses fluidos, em se reunindo, obedecerão aos imperativos da existência terrestre, no que designais por lei de hereditariedade. Mas esse conjunto é passivo e não determina por si. Claro, esses fluidos que eles estão falando aí se reunindo, eles vão e têm que obedecer esses imperativos da existência terrestre. No nosso planeta de provas e expiações, que está aos poucos se modificando também, nós temos que obedecer às leis que aqui estão, e essas leis, não leis feitas pelos homens, obviamente, mas essas leis que aqui estão, elas estão porque elas existem por causa do grau de evolução dos espíritos que aqui ocupam, dos espíritos que exercem suas ações nas matérias. Então, obviamente, que eles têm que obedecer a esses imperativos da parte terrestre. E nesse processo de depuração espiritual, passando por essas camadas, que vamos agora imaginar o espírito passando por essas camadas para se depurar, na questão 96 sobre ordens de espíritos, porque foi uma pergunta que eu imagino que deve ter ocorrido muito facilmente, assim, mas então temos graus diferentes de evolução, temos graus diferentes de espíritos, classificações, talvez, vamos ver. E eles falam assim, os espíritos são iguais ou existe entre eles uma hierarquia qualquer? São de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição a que chegaram. 97, então, a próxima pergunta fala o seguinte, há um número determinado de ordens? Ou de graus de perfeição entre os espíritos? Então, já que vocês estão falando que tem uma certa hierarquia, tem um número de ordens, assim, a curiosidade, obviamente, vindo à tona ali. Seu número é ilimitado. Aí já podia parar aí a resposta, mas continuaram. Porque não há entre essas ordens uma linha de demarcação traçada como uma barreira. No entanto, pode-se reduzi-la a 3 ordens principais. Então aqui eles, inclusive, avisam que essa classificação dos espíritos, na medida que eles vão ficando mais depurados, seus espíritos vão ficando mais purificados, ela se baseia no grau de adiantamento deles, nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições que eles ainda têm que se despojar. Mas como eles falam ali, não é uma demarcação traçada como uma barreira, não é uma coisa tão concreta ou tão delineada que vai satisfazer a nossa curiosidade, como se nós estivéssemos jogando um joguinho que você muda de nível o seu personagem e você está lá visualmente sabendo que mudou de nível. É muito mais complicado. O número é ilimitado, mas eles falaram, então, para facilitar para vocês, vamos colocar aqui 3 ordens para vocês entenderem um pouco mais. Começando pela terceira ordem, temos espíritos batedores e perturbadores, neutros, pseudo-sábios, levianos e impuros. E essa terceira ordem, e vai da terceira para a segunda para a primeira, relativamente ao grau de depuração espiritual, quão mais purificados são. A terceira ordem que eles falam aqui no livro dos espíritos, ela fala sobre a predominância da matéria sobre o espírito. A carne é fraca. Predominância da matéria sobre o espírito. E nós já vimos que o espírito atua sobre a matéria, mas essa matéria ainda é muito pesada. Ela é muito forte nessa terceira ordem ainda. E aí eles comentam que tem uma propensão ao mal, e aí entre parênteses eles falam leviandade, ignorância, orgulho e egoísmo. E, de novo, aqui temos
5 categorias, 5, e essas 5 não é exatamente uma delineação, né? É difícil saber assim, momento, eu passei da 8ª para a 7ª, yes, não. É bem mais subjetivo do que isso, mas eles resolveram citar ali. Quando chegamos na segunda ordem, já está um pouco melhor a coisa. Na segunda ordem tem a predominância do espírito sobre a matéria, que é o contrário. Na terceira ordem, a predominância da matéria sobre o espírito. Na segunda ordem, a predominância do espírito sobre a matéria. Legal, já é um grau muito bom para a gente poder almejar. E eles falam o seguinte, mas todos ainda têm que passar por provas até que atinjam a perfeição absoluta. Então nós vemos ali espíritos superiores, espíritos de sabedoria, de ciência, espírito benévolos. E aquele número entre parênteses são 10 ordens. Número 1 é a mais avançada, número 10 é a mais impura, que ainda mais precisa de depuração. Então, até ali a 2, a 3, a 4 e a 5, eles ainda precisam, eles comentam, passar por essas provas. Eles ainda necessitam passar por seus processos de depuração espiritual, mas aí já tem, principalmente, vamos supor, das 5 para 2, já tem uma influência muito menor da matéria sobre o espírito e muito maior do espírito sobre a matéria. Tem essa predominância. E aí, quando a gente chega ali na primeira ordem, só tem uma classe e é a primeira ordem. É isso. Esse é o endgame. Chegou ali, é isso aí. Que nós não conseguimos nem conceber ainda no nosso grau de evolução, nas nossas dificuldades intelectuais e espirituais, na nossa evolução, nós conseguimos nem conceber ainda o que seria essa primeira classe. Essa primeira ordem também. E nessa aqui eles falam que não tem nenhuma influência da matéria. Já imaginaram? Nenhuma influência da matéria? Difícil até de pensar sobre isso. Superioridade intelectual e moral absoluta. Eles falam, moral absoluta. Não é moral um pouco mais elevada, é moral absoluta. Percorreram todos os graus de escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria e não mais necessitam da reencarnação. Essa é a primeira ordem. E aí só tem uma classe. E pela foto ali a gente já consegue imaginar quem que está nessa classe. Então, nessa primeira ordem, pelo menos tem alguém que a gente consegue se olhar e falar que vou almejar aquilo ali. Porque os espíritos são criados simples e ignorantes. Só que essas pessoas que estão na primeira ordem, como o cidadão da foto ali, conseguiu galgar isso muito mais rápido do que a gente. Mas é uma galgada, é uma caminhada, e essa caminhada passa por essa depuração. E no Evangelho segundo o Espiritismo, então, já emendando com essa questão da caminhada evolutiva, que nós sempre vamos para frente, podemos até estacionar por um tempo, mas nós sempre vamos subindo para frente a nossa caminhada evolutiva, nosso degrau de evolução. Como, se nós pensarmos no filtro, que foi a imagem que me foi mostrada, a água, quando ela vai descendo e vai sendo purificada, ela não volta ao estágio, ela não volta à camada, ela vai fazendo o quê? Ela pode ficar no máximo ali, paradinha, mas ela vai o quê? Sempre descendo, sempre se purificando mais e mais. Que é uma boa analogia para essa questão da nossa caminhada evolutiva. No Evangelho nós vamos aprender o quê? Que os defeitos, eles são barreiras que nos separam de Deus. E que cada uma que supera, está falando em primeira pessoa, será um passo dado na estrada do progresso, que há de aproximar-me dele. Claro, cada defeito, cada barreira superada, mais purificado, mais depurado nosso espírito vai se encontrar. Os nossos maus instintos, eles continuam ali. Resultam da imperfeição do nosso próprio espírito e não da nossa organização física. A não ser assim, o homem escaparia de toda espécie de responsabilidade. A responsabilidade é nossa. A modificação é nossa. É tentar entender como que o nosso espírito vai ativar e vai usar a matéria como sua ferramenta. Então, a responsabilidade é 100% nossa. E uma frase que eu ouvi recentemente, que eu gostei muito, falava que essa modificação íntima, o reino de Deus, ele é interno e eterno. Eu achei muito bonito isso. Ele é interno e eterno. E se nós formos apoiarmos talvez em outros livros aqui, no livro Painéis da Obsessão, psicografado pelo Divaldo, ele fala que o problema da evolução, ele é pauta de dever pessoal, intransferível, não podendo ninguém crescer no lugar de outrem. A gente não consegue transferir nosso desafio. Poxa, eu estou aqui numa vicissitude enorme aqui na minha próxima encarnação. Vai lá, faz por mim lá. Faz a tarefa para mim. Não existe isso.
Nós temos que passar por esses degraus evolutivos nas nossas próprias reencarnações para atingirmos essa depuração e continuarmos nesse processo de depuração, o qual nós já estamos. E tem, então, essa questão do quê? Do livre-arbítrio. Qual que é o papel, então, do livre-arbítrio? O papel do livre-arbítrio é que nós temos essa liberdade, esse poder, essa ferramenta de poder escolher o que nós vamos fazer e como nós vamos fazer. E quando e onde. Nós temos essa total liberdade de atuar e nos melhorarmos. Então, a nossa melhoria, por conta do livre-arbítrio, depende só de nós, é intransferível. Ninguém pode se melhorar e eu melhorar, a pessoa se melhorou e eu acabei subindo e porque eu não fiz nada, fiquei só olhando ela se melhorar. Não existe isso, é cada um. Porque todos os homens e as mulheres se acham no gozo de suas faculdades com relação às coisas e têm a liberdade ou não de fazer, ou seja, o livre-arbítrio. E eles falam aqui, para praticar o bem, falta-lhe apenas a vontade. Então, para praticar o bem e continuar esse processo de depuração, é simplesmente a vontade de entender que nós somos, sim, autores da nossa própria biografia. E qual que é um dos perigos, então? A inércia. Se nós temos que utilizar do nosso tempo, das nossas faculdades para esse processo de depuração, qual que é um dos perigos? A inércia. Ficarmos parados, nesse caso aqui. Então, no Caminho, Verdade e Vida, a mensagem 150, intitulada Aguilhões, eles falam o seguinte: o caminho evolutivo está sempre repleto de aguilhões. Nesse programa, criou Jesus os mais nobres incitamentos para a esfera terrestre: a riqueza e a pobreza, a fealdade e a formosura, o sofrimento e a luta são aguilhões ou oportunidades instituídos pelo Cristo a benefício dos homens. Cada existência e cada pessoa tem a sua dificuldade particular, simbolizando ensejo bendito. Analisa a tua vida, situa teus aguilhões e não te volte contra eles. Aceita esses desafios que nós temos que passar, porque eles fazem parte, sim, do nosso processo de evolução intransferível. E, quiçá, inadiável, porque nós estamos marchando para sempre e para cima, sempre. Então, utilizarmos desses aguilhões, entender que esses aguilhões estão lá e de formas diferentes, porque eles vêm de formas diferentes, desafios que nós temos, pessoais, eles vêm de formas diferentes, entender que é isso que eles são. Desafios que nós temos que alcançar, que ultrapassar, que vencer. Eles fazem parte da nossa caminhada evolutiva. A mesma mensagem continua ainda. Entrega-se Deus aos filhos da criação inteira. Reparte com todos os tesouros de seu amor infinito. Estimula-os a se elevarem através de 1000 modos diferentes. 1000 modos diferentes. Porque nós somos individuais, nós somos únicos realmente. E cada um vai da sua forma, na sua velocidade. Então, esses 1000 modos diferentes, eles estão aqui para nós. Para o nosso, é uma bênção que nós temos. Entretanto, existem círculos numerosos como a Terra. Eu até penso um planeta de provas e expiações não teria como ser muito diferente disso, em que as criaturas não se apercebem dessas realidades gloriosas e paralisam a marcha dormindo no leito da ilusão. Essa ilusão, muitas vezes em forma material, do materialismo exacerbado, de achar que as coisas que são do mundo também são eternas, ou as coisas que são do mundo são as mais importantes, quando elas não são. Quando tudo que é material, tudo que nós estamos usufruindo aqui, incluindo isso aqui, um dia acabou. Vai virar pó. E o que ficou? Como se utilizou esse instrumento aqui? Como se utilizou as faculdades que foram dadas? A oportunidade que nos foi concebida? Essa bênção que nós temos todo dia de acordar e ter uma oportunidade nova. Como que isso nos foi dado? E eles falam aqui, não se apercebem dessas realidades gloriosas. E eu achei incrível isso, porque realmente são realidades gloriosas. São presentes divinos que nós temos e nós recebemos todos os dias. E eles falam ali, paralisam a marcha. Eles atingem essa questão da inércia, de ficar parado e ficar como se a Terra fosse uma colônia de férias, só esperando tudo passar. E curtindo da melhor forma possível as coisas materiais, sem entender de fato o verdadeiro valor delas.
A inércia, isso está no livro Entre a Terra e o Céu, a inércia opera a coagulação de nossas forças mentais nos planos mais baixos da vida. O serviço é a nossa bênção. Então, olha como eles falam a palavra, coagulação das nossas forças mentais. Nós sabemos como o pensamento é forte, como ele cria, modifica, modula, destrói, constrói. Essa coagulação das forças mentais causa essa paralisação, essa inércia que de nada nos ajuda, que de nada vai nos auxiliar nesse processo da depuração espiritual. E ele fala o que? O serviço é a nossa bênção, é claro. Através de uma ação, servir, nós estamos atuando e usando as faculdades, aquilo que nós dispomos aqui nesse planeta enquanto encarnados. E pegando essa questão do filtro, então, só dando aqui um exemplo bem visual, bem simples mesmo, nós podemos entender que cada camada traz seus desafios. Da mesma forma que as camadas do filtro purificam de forma diferente, por isso que são usados materiais diferentes, vai para purificar a água, nós também vamos sendo purificados e temos a nossa depuração espiritual, esse processo tão maravilhoso, de formas diferentes. E esses desafios, eles vêm de formas diferentes. A reencarnação, a nossa volta a essa prisão corporal aqui, para poder fazer melhor, fazer diferente, ela se dá como um filtro. E as reencarnações sucessivas, porque nós sabemos que a alma é imortal, as reencarnações sucessivas elas vão servindo como esse filtro. Então eu coloquei, de novo, de forma bem simplória, somente visualização, nós somos criados simples e ignorantes, daí começamos esses desafios. Uma reencarnação vem com uma questão da escravidão, a outra coisa vem o contrário, vem como um senhor feudal, vem como um senhor de engenho, na outra já vem com uma doença terrível, na outra já vem com a pobreza, na outra já vem com poderes, pode ser poder intelectual, poder financeiro, poder de político, uma influência. Cada camada vai depurando de uma forma e cada filtro é individual. Essa reencarnação, ela se torna então esse método de depuração, porque através das experiências que nós vamos passando, nós vamos marchando no progresso, nos tornando mais evoluídos, nos aproximando de Deus. E na mensagem da 141 do Fonte Viva, eles falam que a escassez de recursos terrestres é sempre um obstáculo educativo. Como também o excesso de recursos terrestres também é. Porque daí a carne é fraca. Então o excesso de recursos terrestres muitas vezes nos leva a um caminho de tentações e nós somos dados às vezes esse poderio para ver como é que nós vamos utilizar essa ferramenta. Como é que nós vamos utilizar, que valor que nós vamos dar para aquilo que é material, aquilo que é passageiro, aquilo que é do mundo. E quanto mais vastos, isso está entre a terra e o céu, achei legal também, quanto mais vastos os recursos espirituais de quem retorna à carne, quanto mais vastos os recursos espirituais de quem retorna à carne, mais complexo é o mapa de trabalho a ser obedecido. Olha que legal. Quanto mais recurso, mais complexo é o mapa de trabalho. E se nós pensarmos em espíritos missionários, olha, a vida deles, nenhuma delas foi um caminho de flores. Nenhuma delas. E por quê? Porque o trabalho delas era muito complexo, vieram com seus próprios propósitos, mas através do quê? Através desses vastos recursos espirituais que eles adquiriram, que eles foram adquirindo, trouxeram aqui um mapa bem complexo. Então, mais ou menos aquilo que eu falei na minha palestra do pensamento, quanto maior poder, mais responsabilidade. E as reencarnações estão no livro Pão Nosso, nós vamos ver o seguinte, algumas frases aqui que eu achei que elas são interessantes. O corpo é uma veste, toda roupagem material acaba rota, porém, o homem, que é filho de Deus, encontra sempre em seu amor os elementos necessários à mudança do vestuário. A morte do corpo, isso está no capítulo 14, quando Jesus está explicando André e Tiago após uns questionamentos do Nicodemos. A morte do corpo é essa mudança indispensável, porque a alma caminhará sempre, por meio de outras experiências, até que consiga a imprescindível provisão de luz para a estrada definitiva do reino de Deus. Os que abusaram da túnica da riqueza vestirão depois a dos fâmulos e escravos mais humildes, como as mãos que feriram podem vir a ser cortadas. De novo, passando cada desafio, o nosso livre-arbítrio pode fazer maravilhas, mas ele também pode ser o nosso downfall, como a gente fala em inglês, pode ser a nossa queda.
porque a gente tem essa opção de escolher a opção do que fazer. E muitas vezes isso acaba agindo quase que contra a gente, nós temos que vir numa outra reencarnação para continuar esse processo de depuração. Eles falam ali esses opostos. E no livro, eu até reli recentemente o Memórias de um Suicida, e terminei quando eu estava fazendo essa palestra, e eles têm 2 casos que aplicam exatamente essa última frase aqui. Um deles é o Silveira, que ele suicidou-se, óbvio, e ele acaba depois reencarnando. Ele era pessoa intelectualmente muito avançada, rica, influente, e volta da mesma forma. Volta com volta abastado, volta inteligente, volta tudo que ele tinha na outra. Para quê? Para fazer de vez, passar por aquela purificação que ele tinha que ter passado. Então, assim, não necessariamente as reencarnações vão sendo só extremos, um extremo aqui, um extremo ali, porque as lições que têm que ser aprendidas, têm que ser aprendidas. Um outro caso também é do Mário, que ele utilizou as mãos dele para matar uma pessoa, e ele veio na reencarnação seguinte aleijado, sem as mãos. Justamente para continuar nesse processo da própria depuração espiritual. Tem 3 mensagens que eu trouxe aqui do Fonte Viva falando sobre a dor, então. Porque nós estamos falando de quê? Depuração é um processo, é difícil. Mensagem 61. Enquanto te encontrares no plano de exercício, qual a crosta da terra, sempre serás defrontado pela dificuldade e pela dor. Isso é na mensagem 61, que se chama Nunca Desfalecer. Mensagem 141, se chama Renova-te Sempre. Ela fala o seguinte: cada dia tem sua lição, cada experiência deixa o valor que lhe corresponde, cada problema obedece a determinado objetivo. De novo, essa individualidade, essa questão única de que cada desafio traz para nós. Na mensagem 169, lembremos-nos de que o homem interior se renova sempre. A luta enriquece-o de experiência, a dor aprimora-lhe as emoções e o sacrifício tempera-lhe o caráter. Então a dor vai se mostrando como um professor, uma professora que nós não gostamos. Ninguém quer sentir dor. Nós tentamos fazer o máximo para evitar a dor. Mas quando nós começamos a entender que a dor faz parte desse processo de depuração, parte desse filtro, nós adquirimos uma outra visão sobre a dor. E nós conseguimos almejar e buscar o que é a resignação. Resignação, essa aceitação, não passiva, mas aceitação, essa resignação em face da dor. E nesse livro Ação e Reação, nós temos a fala do Druso, falando para o André Luiz, ele fala o seguinte: a dor é ingrediente dos mais importantes da economia da vida em expansão. O ferro sobre o malho, a semente na cova, tanto quanto a criança chorando, irresponsável semiconsciente, para desenvolver os próprios órgãos, sofrem a dor evolução, que atua de fora para dentro, aprimorando o ser, sem a qual não existiria progresso. E ele ainda comenta sobre dor expiação, dor auxílio e outros tipos de dores nesse próprio capítulo. E no livro Entre a Terra e o Céu, eles falam assim: seríamos tão somente ignorância e miséria, sem o auxílio da dor. Olha que interessante, seríamos tão somente ignorância e miséria, sem o auxílio da dor. Então está dizendo que sem a dor, nós seríamos miséria e ignorância. Olha como, durante um segundo, parece até uma coisa contraditória falar isso. E eles continuam: o sofrimento é uma espécie de fogo invisível, plasmando-nos o caráter. Então, de novo mostrando essa importância que a dor tem na nossa vida, como nós temos que ter resignação e nós temos que pensar que ela é como um remédio, às vezes. E o que nós vamos fazer com ela? Eu trouxe essa imagem que eu vi uns anos atrás, que é muito legal. O que dá para você fazer com a dor? Sofrer, arrastar, está sendo esmagado ali pela pedra. Arrastá-la, analisá-la, aprender com ela, tá um pouquinho melhor agora. Aceitá-la e transformá-la. Olha que lindo o coração ali. Que foi transformado justamente com a dor. E eu não sei se a pessoa que criou essa arte pensou numa sequência, mas eu consigo ver claramente uma sequência ali. Que primeira coisa a gente sofre. Depois a gente vai arrastando, não quero, mas vou arrastando. Depois vamos analisar.
Depois eu vou o quê? Aprender. Vai arrastando e reclamando ainda. Depois vamos analisar, tá bom, vamos analisar, que saco. Mas depois é o quê? Vamos aprender. Ixi, acho que talvez tenha alguma lição aqui nessa dor, nessa doença, nessa perda. Não é? E depois a gente faz o quê? A gente aceita. Mas não é aceitação passiva. A gente aceita, a gente se resigna perante a dor. A gente entende a instrumentalidade que a dor fornece para nós nessa depuração espiritual. E depois a gente transforma. A gente ressignifica a dor. A gente transforma a dor da mesma forma que a semente, quando dói, quando cai na cova, sente dor, está na escuridão, está abandonada, depois se torna aquela árvore maravilhosa. O ferro sendo moldado naquele fogo, depois se torna um instrumento maravilhoso. Nós também somos assim. A borboleta, quando sai do casulo também. Tudo isso. Ainda no ação e reação, essa frase eu achei muito bonita, porque ela vai refletir o quê? Tá bom, então a gente vai sofrer para sempre? Ou quando é que vai melhorar um pouco essa questão da dor? E eles falam aqui, eu achei interessantíssimo isso. Quando a nossa dor não gera novas dores, e a nossa aflição não cria aflições naqueles que nos rodeiam, nossa dívida está em processo de encerramento. Então tá aí, se alguém queria um jeito de medir um termômetro, tá aí. Quando a sua dor não trouxer novas dores, essas novas dores podem ser indignação, pode ser a raiva, pode ser uma reação talvez não tão evoluída que a gente tem perante uma dor que a gente sofre, pode ser emocional, espiritual, física. E não cria aflições naqueles que nos rodeiam. Olha que legal. Então são duas condições. Quando a minha dor não cria novas dores em mim mesmo e não cria aflições naqueles que me rodeiam, opa, legal. Então quer dizer o quê? Que a minha dívida, essa dívida que eu tenho para comigo mesmo, está em processo de encerramento. E o Silas, ele comenta com o André Luiz que ele fala o seguinte, muitas vezes o leito de angústia entre os homens é o altar bendito que conseguimos extinguir compromissos ominosos, pagando nossas contas sem que o nosso resgate a mais ninguém prejudique. Que cai exatamente nessa questão da evolução pessoal através da dor. E o progresso, então, ele é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos a ele, o progresso, pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que parece aos homens o termo das coisas, é apenas um meio de se chegar pela transformação a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Olha que profundo. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Nada sofre o aniquilamento. Até as coisas que são destruídas, na verdade, elas estão sendo transformadas. E de certas formas, nós podemos trazer isso até para nós mesmos, como os nossos próprios sentimentos. Quando nós estamos extinguindo sentimentos menores no lugar de maiores, essa transformação é o quê? Essa depuração, passando pelas camadinhas do filtro ali, como nós temos naquela imagem. E no Pão Nosso, então vamos pensar no exemplo Cristo. O Cristo iniciou a missão divina entre os homens do campo, viveu entre doutores irritados e pecadores rebeldes, uniu-se a doentes e aflitos, comeu o duro pão dos pescadores humildes e terminou a tarefa santa entre dois ladrões. Que exemplo, através de tudo, né? Difícil até falar sobre tudo que foi esse exemplo, mas que exemplo que nós tivemos, que exemplo a ser seguido para ser almejado. E aí eles continuam, que mais desejas? Se aguardas vida fácil e situações de evidência no mundo, lembra-te do mestre e pensa um pouco. Se um espírito de primeira classe, ordem única, aliás, primeira ordem, classe única, passou por tudo isso por opção, passou por tudo isso para nos mostrar quem que somos nós para querer uma vida numa colônia de férias chamada Terra. Ainda estando lá, tentando subir ainda de ordem, passar de nível. Então, isso serve o quê? Que sirva como bússola para a gente entender essa questão da depuração espiritual. E nós temos um grande exemplo de dificuldades e como essas dificuldades elas ajudam a nos construir, ajudam a nos depurar, nos purificar. E
falando em questão de onde, então, os espíritos vão evoluindo, ou os que não estão tão evoluídos onde eles estão, há muitas moradas na casa de meu pai. A casa do pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que nele encarnam estações apropriadas ao seu adiantamento. Então, até mesmo, olha que maravilha, até mesmo nós temos moradas que nós desconhecemos para cada situação, para cada camada que nós encontramos ali na nossa própria depuração espiritual, nessa caminhada evolutiva. Conforme, eles continuam, conforme se ache mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, o meio que ele se encontre, o aspecto das coisas e as sensações que experimente variarão ao infinito. E o infinito é um conceito que a gente não consegue compreender ainda. Eles estão dizendo aqui que varia o infinito. Então você imagina muito, 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 e é muito mais que isso. E tem essas muitas moradas. Está no capítulo 3. E no Memórias de um Suicida, ele também tem uma passagem que eu entendi que cabia bem aqui. Eles falam o seguinte: no universo infinito, existem mundos físicos onde o espírito que neles reencarna tende a arrastar ciclos de progresso ocupando fardos materiais pesadíssimos, os quais, comparados a estes que nós temos, seriam considerados monstruosos. E não tem como ser diferente. Óbvio que os planetas que estão mais em num estágio mais retrógrado ao nosso vão ter esses fardos materiais, essa influência, como nós vimos, da matéria sobre o espírito tão forte, tão pesada, que se os fardos, as coisas que estão acontecendo lá, nós olhássemos e falaríamos: meu Deus, impossível, não tem como ter uma sociedade dessa forma. As pessoas assim. Por quê? Para dar essa visão que nós temos de que tem muitos degraus, tem muitas moradas. E até a questão dos capelinos. Foram uma das moradas também, capela. E nós podemos ler A Caminho da Luz, Exilados por Amor. Tem inúmeros livros na literatura tão maravilhosa, esse manancial da literatura espírita, que nós podemos aprender mais sobre aqueles que migraram, inclusive, para poder passar por provas e expiações que não conseguiram vencer lá, que não se conseguiram a depuração anteriormente, para poder passar aqui na Terra, aqui dos nossos próprios desafios que nós aqui encontramos. E o Livro dos Espíritos, então, ele fala sobre bem-aventurados. É interessante a questão do bem-aventurados, porque eles falam que naquela passagem bíblica, eu resumi aqui, né, que nós sabemos, fala bem-aventurados que choram, bem-aventurados os pobres de espírito, os que têm fome e sede de justiça, os que sofrem perseguição. Então, um monte de coisa ruim, um monte de coisa que ninguém quer ter que passar. E Jesus é falando bem-aventurados, mas ele fala também o quê? Bem-aventurado o quê? Os mansos, os pacificadores, os limpos de coração. E na questão 1013, lá para o final, eles falam assim: espíritos imperfeitos que estão em expiação, até alcançarem a purificação completa, que os elevará à categoria de espíritos bem-aventurados. Então, essa questão, na verdade, de 1013 é sobre a questão do purgatório. O que é o purgatório? Um lugar específico? Onde é que é física? Não. Eles falaram, não. É uma questão, um estado individual, de dentro para fora, essa questão do purgatório. E eles falam, então, dessa questão dos espíritos bem-aventurados. De novo, parece olhando rápido, parece até uma coisa contraditória. Os espíritos bem-aventurados chegar nessas... Mas espera aí, ele está falando que bem-aventurados que sofrem, os pobres, espíritos que têm fome e sede, que são perseguidos. E olha que interessante, até inclusive o mesmo palavreado utilizado para mostrar o quê? Os que já chegaram naquele ponto. Então isso dá o quê? Uma ótica diferente para nós, que é a ótica do quê? Dessa depuração. É a ótica que para chegar nesse estado eles também tiveram que passar pelos seus desafios, pelas suas dores, pelas suas perdas, por tudo aquilo para poder se depurar, e são bem-aventurados porque também passaram por aquilo. Só que eles chegaram mais rápido do que nós. Então, a questão do bem-aventurados eu achei que cabia muito bem com relação do filtro, com relação da depuração espiritual, para nós termos esse olhar para o futuro focando no presente. Para que nós podemos utilizar nosso livre-arbítrio para fazer as mudanças interiores e através das nossas ações agora, para que nós possamos um dia chegar nessa questão
e podemos ser considerados bem-aventurados. Uma semana iluminada para todos vocês. Obrigado pela atenção. Obrigada, meu querido. Não sei se você pode passar lá, só para a gente ver os avisos aí. Esse igual que botou.